Estamos aqui novamente e é realmente assim empolgante tomar conhecimento, né, para quem acompanha ou para quem não conhece, mas gostaria de ter esse conhecimento. Eu acho bacana que possa ouvir os nossos vídeos e lembrando que se inscrevam no canal, né, deixem o seu like para que a gente possa aí realmente levar essas informações aí para mais e mais pessoas que queiram. Ramatiz também, ele, dessa sua encarnação na Indochina, que foi a mais conhecida, e após o advento da personificação do Cristo em Jesus, né? Ele foi um negro, mouro, feiticeiro, curador na antiga região da Mauritânia, na África. Quando fala feiticeiro, a maioria das pessoas vinculam essa palavra às coisas ruins, mas não é. Quando se fala um mago, um feiticeiro, também é aquele que trabalha, que sabe manipular e lidar com as energias da cura, né? Então, nessa vivência, ele igualmente foi um líder espiritual de um gênero tribal, mas com algumas dificuldades físicas, pois tinha uma pequena deformação na perna esquerda que confrangeu-lhe seriamente os movimentos na velhice, aliado a alguns problemas congênitos de circulação periférica que redundaram em grave reumatismo. Nessa ocasião, ele foi um exemplo de conduta espiritual, pois estando sob o guante de um corpo transitório defeituoso até o fim dos seus dias, em adiantada idade para os padrões da época, alentou e curou muitos enfermos, dando mostra da certeza da anterioridade espiritual e da continuidade da vida imortal diante dos impositivos materiais de uma encarnação, demonstrando a todos, então, que dirigia religiosamente a prevalência do espírito diante da perecibilidade corpórea. Então, Ramatiz informa que que Vovó Maria Conga foi uma entidade também africana desse período, que eles estão juntos no trabalho desde Sírios, desde a época em que eles habitavam Sírios, e que ela foi sua fiel e inseparável assistente em todos os seus períodos ritualísticos, né? Nos tempos dos mouros antigos da África, e muito auxiliou na duradoura velhice em um débil vaso carnal. Então, essa senhora, tratada como vovó, o acompanha e acompanhou ele durante um longo período na Mauritânia, na África. Ele esteve também, foi um mestre da raça vermelha, o Hayuatá, né? O maior líder xamã, que foi uma das encarnações do mestre Ramatiz dentro das nações Sioux ou peles vermelhas, como chamavam os soldados americanos, líder de envergadura moral e estrutura espiritual tamanha que, mesmo após o seu desencarne, continuou a guiar os passos espirituais de sua querida família indígena até o fim da última nação Sioux, que se deu no vergonhoso massacre do ano de 1900, que vitimou 300 indígenas, pelo fato das autoridades americanas daquele ano, 1900, temerem por fruto de preconceito religioso, pois as religiões dominantes já imperavam naquela época e dominavam as mentes infrutíferas nas metrópoles norte-americanas. Então, as previsões e premonições mediúnicas, através da clarividência, né, que falava a dança dos fantasmas, a dança da chuva, dos xamãs Lakota Sioux, que mostravam um futuro sem os homens brancos. Mas os índios Lakota Sioux tinham também seu lado família amável, dócil, cortês, fraterno e espirituoso,
que pôde ser visto na bonança que os mesmos tinham de bom grado ao se expor para os flashes fotográficos antigamente, né, porque eles já nesse período já existiam. Então, as nações Lakota, Sioux, Oglala dos índios norte-americanos é algo sério para médiums sérios que levam a mediunidade a sério. Então, bem-aventuradas as pessoas que têm como mentores e guias espirituais os verdadeiros mestres do tato curativo mediúnico, que foram os xamãs da roda de medicina xamânica. Então, isso aqui também existe um outro preconceito enorme quanto aos silvícolas que trabalham, porque são profundos conhecedores do fluido curador que existe na natureza, nas árvores, nas plantas. Afinal de contas, todo remédio é extraído da natureza, né, da flora, e eles já têm esse conhecimento. Então, o médium curador que trabalha com a cura, que tem como mestre, né, um xamã da roda da medicina, é afortunado. Então, muito mais tarde, já em meados do segundo milênio, Ramatiz, como Hiawatha, reencarnou novamente entre os peles vermelhas da América do Norte, que são os descendentes dos Atlantes, emigrados em priscas eras, e reuniu povos e tribos numa confederação de paz que a história oficial registra em torno de 1550, sem, entretanto, conhecer-lhe toda a realidade. Seu projeto de um governo único para o planeta e confraternização de todos os povos e raças da Terra irá desabrochar, sim, no terceiro milênio, após a transição planetária. São relatos, né, do próprio Hiawatha numa das suas manifestações, de Ramatiz como Hiawatha. Nós temos também a informação, né, que foi um mestre Kutumi, muitas Kutumi ou Kutume, né, como a maioria conhece. Então, na virada do século XIX para o século XX, ele operou como mestre nas tarefas dos teosofistas conhecidos como Kutumi, e foi, portanto, aqui este espírito conhecido por Ramatiz, sob a figura desse mestre da fraternidade branca, que também contribuiu para as bases teosóficas, inspirando iminente movimento espiritualista, que contemporâneo, né, ao espiritismo, empenhou-se em trazer para o Ocidente os milenares conhecimentos iniciáticos do Oriente. Então, a literatura teosófica ela é ampla, é uma fonte enorme de conhecimentos espiritualistas acessíveis ao leitor ocidental, né, para aquele que interessa. Então, na Londres de 1933, a médium K. Berkel, pelo espírito daquele conhecido por Imhotep, conforme obra, os mestres fazem a descrição de Ramatiz na personalidade de Imhotep. Kutume. Esse é um relato que eles fazem de que Ramatiz nessa personalidade. Então, ele, Kutume, também é alto e delgado, seus cabelos e barba são castanhos dourados, seus olhos intensamente azuis, de tonalidade quase violeta, traços simétricos, testa larga e alta. Alguns o viram numa luz dourada, às vezes uma luz azul ou rosa. Muitos viram também um homem com um turbante na qual viu uma estrela de 5 pontas, outros um grande olho azul. Sendo seres perfeitos em seus corpos mentais, podem impregnar os átomos, que é o ectoplasma, dos quais se rodeiam, com sua própria perfeição. Então, os mesmos corpos são usados por eles até hoje. A gente sabe que a ideoplastia, né, a capacidade
desses seres de escolherem qual a imagem, qual a forma que eles querem se apresentar. Na verdade, não por vaidade, não por simples desejo, mas simplesmente pelo fato de que o que é mais compatível com aqueles que os verão, né? E outra coisa, quando um mestre quer de novo usar um corpo físico, ele pode vivificar aquele que temporariamente pôs de lado, alternando a aparência para adaptá-lo a uma nacionalidade que quer tomar. Então, diz uma lenda que este mestre vive atualmente num lugar chamado Shikatsi, situado entre a Índia e o Tibete. Então, assim, ele foi Pitágoras numa encarnação mais recente, fato que nos ajudará talvez a compreender porque, como grupo ou escola, nós estamos submetidos a uma linha de desenvolvimento. Então, o mestre Kutomo deseja que cada um de nós nos familiarizemos com seus ensinamentos, diz que seu trabalho foi deturpado, né, e o ensinamento dado como dele afastou muitas almas. Por isso desejou, né, que fosse dado a nós a conhecer a sua reencarnação como Pitágoras. E acrescentou que, para aqueles que se interessam pela astrologia, que atualmente o mestre Gautam trabalha num raio marciano superior, ainda bastante desconhecido para nós. Ele teve também, e isso aqui também gera bastante preconceito, até um certo descaso com relação aos seus conteúdos, porque ele teve vivências também na esfera umbandista. Junto à egrégora umbandista, afora sua aparência, né, astral de hindu, ele também se apresenta como um caboclo ou um silvícola, né, um velho negro, ambos de profunda sabedoria, afinal são o mesmo espírito. Né? Ramatiz então trabalha arduamente no espaço numa faixa crística que abrange em larga escala esse mediunismo da Terra. Como nos exemplos daquelas vidas como um cacique pele vermelha nos idos da antiquíssima América do Norte e também do negro velho em adiantada idade na África Antiga, as quais foram vivências na carne como um líder espiritual de tribos. Então, é um dos mentores integrantes da alta confraria do astral superior que definiu o nascimento do movimento umbandista para a Terra. Já era pré-existente no plano espiritual desde há muito tempo. Então, com a permissão direta de Jesus. Porque Jesus é o governador da nossa casa planetária. Então, tudo segue um plano, né, estabelecido. Então, na roupagem fluídica desse caboclo ou silvícola, identifica-se na vibração de um orixá Ogum. Esse orixá Ogum, na nosso sincretismo, né, religioso, ele é conhecido como São Jorge, que é para abertura dos caminhos, né, quando a gente precisa de algo, né, de abrir os nossos caminhos, porque parece que as energias estão, né, muitos obstáculos, muitos desafios, muitas pessoas oram para São Jorge, que traz esse nome, Ogum. Então, nessas ocasiões, ele trabalha junto a essa falange, trabalhando justamente nessas aberturas de caminho e também, né, na cura. Dizem aqui também que ele ele se apresenta como um preto velho, de nome Pai Benedito, junto a uma egrégora umbandista, e ele se veste, ele tem a aparência de um preto velho, uma personalidade de uma antiga encarnação sua. Na verdade, pode ser essa na Mauritânia, como um preto velho, né, um negro. Então, ele se apresenta daquela forma. E, na verdade, quando ele chega
um trabalho sério, é claro, nós não estamos falando aqui de uma umbanda de brincadeira, de uma umbanda paga, de preces pagas, apesar que preces pagas a gente vê em qualquer lugar, mas não é isso. Num local sério de trabalho, e vem com ele uma pleiade de entidades que atuam nesta posição, né, com uma chave, como se fosse uma chave vibratória para cura, para esclarecimento, né, traz uma energia maravilhosa, como esse preto velho. Temos também ele como um caboclo, né, e ele se apresenta então como um índio, que tem um penacho grande, que ele vai até os pés, de longas penas douradas, brancas e verdes. Tem nos pés sandálias em espécies de um trançado de cipós. Apresenta o mesmo colar dourado em forma de T, um triângulo esmeraldino, conforme descrito na encarnação como um egípcio essênio, utilizando-o como condensador etérico das energias de alta frequência para as curas, socorrendo espíritos sofredores nos trabalhos dos rituais, assim como também ele o faz com a esmeralda do seu turbante hindu. Então ele tem um reencarne no Brasil, né? Hercílio mais nos diz que Ramatiz irá. Isso é algo ainda, uma informação constante desse livro, que Ramatiz irá reencarnar novamente no Brasil no 3º milênio, que sua missão completar-se-á no ano 2300, quando ele reencarnará no Brasil para reunir todos os discípulos de acordo com cartas trocadas, né, e com Edgar Armand e outros espíritos ainda, que eles não nomeiam aqui, e assim relatado em simplesmente Hercílio. É uma obra. Inclusive que nesta vida deve tentar reunir os discípulos para buscarem um possível reencarne em Marte. De acordo com informações mediúnicas recentes, esse prazo poderá ser um pouco encurtado. Hercílio Mais informou que nesta encarnação ele irá fundar uma instituição universalista e iniciática no Planalto Central e que o próprio Hercílio virá como um discípulo laborioso. Então, isso aqui está na obra simplesmente Hercílio, e é importante que a gente reflita sobre todas essas informações que chegam para nós. Assim como existe uma informação, né, do reencarne de Francisco de Assis em algum momento no Brasil, assumindo aí um alto posto como um governador da nossa própria casa planetária também, porque já se avizinha a nova Terra, a 5ª dimensão. Nós estamos passando pela transição. Então não há que se rejeitar antes de se analisar toda a informação que chega. E a gente encerra esse vídeo e a gente volta no próximo para continuarmos.